Jeremias capítulo 15, eu farei a leitura do capítulo inteiro e será este capítulo que será exposto nessa manhã, com a graça do nosso Deus. Jeremias capítulo 15, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ouça com atenção e reverência. Essa é a palavra do Deus da aliança. Assim diz o Senhor. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes-ás, assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte; o que é para a espada, o que é para a fome, para a fome; e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque eu os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa, disse o Senhor. Na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente? E a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim.
Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Amém. Você sabe o que é um solilóquio? Você sabe? Já ouviu falar? Nos vários capítulos anteriores a este aqui de Jeremias, o profeta, meus irmãos, ele expôs profundamente a sua alma de maneira como ela estava tão sombria, onde a dúvida e o medo claramente residiam em sua alma. Os estudiosos às vezes se referem a estes discursos pessoais de Jeremias como as confissões de Jeremias. Você pode observá-las no capítulo 11, no 12, no 17, no 18, no 20, além desse capítulo aqui que está diante de nós. As chamadas confissões de Jeremias. Mas uma palavra melhor, que se adequa bem a essas chamadas confissões do profeta, seria exatamente essa palavra, um solilóquio, ou nesse caso, uma série de solilóquios. Bem, um solilóquio é um discurso dramático, que é pronunciado quando ninguém mais está no palco. Todos os demais personagens de uma peça, eles saem do palco para que o autor principal, ele possa, assim, derramar a sua alma para o seu público. Sim, meus irmãos, um solilóquio é um discurso privado que expressa os sentimentos mais íntimos de uma figura trágica. E é exatamente isso que as confissões de Jeremias são. Todos os demais personagens em Israel saem do palco para que ele, o profeta, possa colocar os seus trágicos sofrimentos em palavras. Ora, como diz um certo comentarista, se os discursos do profeta Jeremias são solilóquios, o capítulo 15, este capítulo aqui, é o seu solilóquio ser ou não ser. Na altura, ele diz, o comentarista, na altura do terceiro ato da peça de Hamlet, de William Shakespeare, Hamlet está começando a pensar em tirar sua própria vida, e ele diz a sua famosa declaração, ele fala, ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer, dormir? Sim, a semelhança de Hamlet, Jeremias, ele questionou o valor da sua existência. Ele fez isso claramente no versículo 10, a parte A, veja, versículo 10, parte A, ele disse, ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Percebe? O profeta poderia não ter atingido ainda o fundo do poço, mas estava muito próximo. Nesse momento, ele estava tão desanimado quanto alguém poderia estar. Uma das primeiras coisas, meus irmãos, que a gente aprende sobre o profeta foi que Deus o designou como profeta para essa missão desde o ventre. Você pode lembrar disso, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus fala claramente como ele havia chamado o profeta Jeremias para essa missão desde o ventre. Mas no capítulo 15, versículo 10, quando Jeremias questiona até mesmo o seu nascimento, não perca isso de vista, ele está conectando isso, a sua concepção, ao próprio chamado divino. Em outras palavras, havia momentos para ele que seria melhor nunca ter nascido. O seu desejo era de abortar a sua missão. Como eu posso viver num mundo como esse,
com tantos opositores, com pessoas até mesmo da minha família, da minha própria terra, lembre-se, lá de Anatote, me perseguindo, se levantando contra mim, eu sendo conhecido como homem de contendas, que não tem paz, seria melhor nunca ter nascido, seria melhor Deus nunca ter me chamado para essa missão. Percebe? O que o profeta está demonstrando aqui, em todo esse capítulo, você pode observar isso, é um profundo desânimo em sua alma. Jeremias está tomado de um profundo desânimo em sua alma. Eu pergunto a você nessa manhã, não é exatamente assim que você se encontra por muitas vezes? Talvez seja esse o seu estado agora, que ouve esse sermão nesse momento. As circunstâncias da vida, as perseguições por causa do amor a Cristo, ao seu Evangelho, ou talvez por causa de algum outro tipo de sofrimento que você enfrente, tem causado à sua alma profundo desânimo. E aí a grande questão é, como é que a gente lida com isso? À luz de Jeremias capítulo 15, quando o desânimo toma a nossa alma, quando nos vemos encobertos por trevas, de angústia, de tristeza, de desencorajamento, a vontade é parar, a vontade é essa, nunca ter nascido. O que fazer diante disso? À luz de Jeremias capítulo 15. Meus irmãos, essa manhã nós ouviremos da parte do nosso Deus, que sim, de fato há circunstâncias em que precisamos lidar com um profundo desânimo em nossas almas. Não tenha dúvida quanto a isso. Há circunstâncias em que precisamos lidar com um profundo desânimo em nossa alma. Mas o Senhor Deus, Ele afasta o desânimo com sua promessa de livramento e a sua presença capacitadora. Vou repetir. Há circunstâncias em que nós precisamos lidar com um profundo desânimo. Mas o Senhor Deus, o Deus da aliança, aquele que fez um pacto conosco em Cristo, Ele mesmo afasta o desânimo de nossas almas. E Ele faz isso através das suas promessas de livramento, bem como também da sua própria presença capacitadora, que nos renova, que nos encoraja e que nos dá forças para continuarmos seguindo em obediência à sua palavra. Observe como isso está presente no texto. Jeremias expõe aqui o seu desânimo de 3 formas, pelo menos. Do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos que Jeremias ele se encontra desapontado, primeiro porque as suas orações não foram atendidas, do versículo 1 ao versículo 14. No versículo 10, ou seja, dentro desse bloco, na parte B, e no versículo 15, você tem aqui Jeremias desanimado por causa dos sofrimentos que ele alega não merecer. Ou seja, ele sofre por coisas que, segundo ele não merece. E em terceiro lugar, o seu desânimo se dá do versículo 16 ao versículo 18, e aí você também verá isso no final, Deus respondendo a isso, depois desses versículos, porque a sua obediência não foi devidamente recompensada. Do 16 ao 18, ele sofre pela falta de recompensa pela sua obediência. Os últimos versículos, 19 em diante, Deus vai assim responder a Jeremias a como ele deve lidar com o seu desânimo, 19 ao 21. Ouça primeiro com relação a essas orações que não foram atendidas. Eu quero lembrar a você o final do capítulo 14. Aqueles que já ouviram o sermão do capítulo 14 serão lembrados disso. Se você não ouviu ainda, eu peço que você escute. O final do capítulo 14, ele conclui com uma oração que é poderosa em favor do povo de Deus. Nós vimos que Jeremias ele é muito preciso em suas palavras. Ele fez uma confissão completa de todos os pecados da nação. Ele não apenas orou por ele mesmo, ele orou de forma intercessória.
Ele clamou a Deus pedindo perdão pelos pecados de todo o povo. E ele fez isso, ele clamou a Deus por sua misericórdia com base na própria glória de Deus. Então ele ora ao Senhor para que Deus venha a perdoar a nação, para que Deus faça isso com o objetivo de manifestar a sua própria glória. Por amor do teu nome, Senhor, lembra disso? Por amor do teu nome, ouve a oração. Percebe? Foi a melhor das orações. Foi oferecida com o mais puro dos motivos. E aí você se pergunta, essa oração ela foi respondida? Deus atendeu ao pedido de Jeremias? É certo que não. Versículo 1 do capítulo 15, novamente, veja, capítulo 15, logo o capítulo em seguida, do final do capítulo 14, veja a resposta aqui no capítulo 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Deus se recusou a atender a oração de Jeremias, e não apenas dele, mas de qualquer outra pessoa. Ele exemplifica aí citando dois personagens importantíssimos do Antigo Testamento. A intercessão de Jeremias, meus irmãos, ela se demonstrou ser um completo fracasso. Uma oração precisa, teologicamente correta, com a motivação certa, não foi, guarde isso, não foi atendida pelo Senhor Deus. A resposta de Deus é exatamente o contrário da oração de Jeremias. Versículo 2, veja. Lugar de bênção, o Senhor promete juízo. Versículo 2. Quando te perguntarem para onde iremos, diz-lhes, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Se você atentar bem, a maneira como Deus escreve aqui o juízo, nesses termos desse versículo 2, nos lembra o que está lá em Apocalipse capítulo 6. Sim, soa como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nos lembra isso, aqueles cavaleiros relacionados à fome, à peste, à morte. Além de resumir muito bem, boa parte do livro do profeta Jeremias. Morte, espada, fome e cativeiro. Você sabe muito bem que nesses capítulos, que vai do 1 até o capítulo 29 pelo menos, nós temos um foco, uma ênfase no juízo de Deus. E esses 4 termos aqui resumem muito bem o que aconteceria com o povo: morte, espada, fome e cativeiro. Em outras palavras, Deus estava prestes a esvaziar o seu arsenal contra o seu povo. Versículo 3, veja: porque eu os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Lembra, mais uma vez, as hienas, os abutres, eles vão arrastar e vão devorar qualquer pessoa que os soldados tivessem deixado de matar. O juízo ele é completo, e essa ideia vai se repetir ao longo desse capítulo. Quem Deus designou para a morte vai morrer de fato, seja pela mão de um babilônio, seja de uma outra maneira. O povo de Deus se tornaria totalmente desterrado, exilado. Versículo 4, parte A: entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, vocês serão exilados. E as nações ao derredor não iriam fazer nenhum caso disso. Veja o versículo 5: pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desejaria perguntar pelo teu bem-estar? Lembra como logo no início de Jeremias, no capítulo 1, Deus já denunciou acerca do povo tentar fazer alianças com povos pagãos, achando que através desses acordos eles seriam um livramento, achando que se juntando aos ímpios eles conseguiriam escapar do juízo de Deus. Pois Deus está dizendo aqui para eles novamente: vocês não escaparão. Na verdade, esses povos não farão caso de vocês, não farão nem aí para vocês.
ninguém terá compaixão de ti. Literalmente, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz aqui é que ninguém perguntará se há paz na cidade. E aí veja novamente a ironia presente no texto. Desde o início, a liderança eclesiástica de Judá, sacerdotes e profetas, eles prometiam o que ao povo? Paz, paz, quando não há paz. Mas quando o juízo viesse, ninguém perguntaria se havia paz. Deus estava planejando lançar Judá no ar, como uma pilha de grãos de uma eira. Versículo 7, veja. Cirandei-os com a pá nas portas da terra, desfilei e destruí o meu povo, mas não deixaram seus caminhos. O trigo, meus irmãos, permaneceria nos portões da cidade, mas a palha seria espalhada e assoprada para o exílio. A ideia é essa, é que Deus iria executar um juízo tão perfeito que ele faria inclusive distinção. Se você lembrar da história, perceberá que isso aconteceu em estágios. Primeiro Deus, através da invasão babilônica, é levado uma parte do povo, depois outra parte. Isso é feito de maneira sequencial, organizada. Alguns vão sendo destruídos, outros são levados em cativeiro. Percebe? Exatamente o que ele disse: morte, espada, fome e cativeiro. Cada um receberia de forma distinta a sentença designada e justa do Senhor Deus. Além disso, observe novamente como as famílias seriam atingidas aqui, elas serão destruídas. Versículos números 8 e 9, veja, versículos 8 e 9. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. Os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante de seus inimigos, diz o Senhor. Veja aqui o juízo também de forma detalhada. Primeiro você tem a menção às viúvas. Isso é algo comum. Quando uma guerra acontece, uma das consequências é de que mulheres ficarão viúvas. Só que nesse contexto específico, haverá um grande número de viúvas, a ponto do Senhor Deus comparar isso com a areia do mar. Não é à toa que Deus usa essa linguagem através do profeta. Há um contraste aqui entre a bênção abraâmica e o juízo de Deus. O mesmo Deus que prometeu abençoar o seu povo abundantemente, que faria com que eles crescessem à semelhança das estrelas nos céus, da areia do mar, agora promete multiplicar o número de viúvas por causa do pecado deles. Mas não apenas isso, não apenas as viúvas iriam se multiplicar. Veja, a linguagem aqui de mãe, aquela que tinha 7 filhos, a ideia aqui, segundo boa parte dos estudiosos, é para se referir à maternidade perfeita, o número 7 aqui como esse símbolo de perfeição. Ou seja, até mesmo aquela que alcançou tamanha bênção do Senhor Deus, perderia a sua prole. Essa família, outrora abençoada por Deus, com 7 filhos, perderia a sua prole. Que juízo terrível, meus irmãos. Ainda é dito que o sol se pôs quando ainda era dia. Alguns entendem aqui como se fosse a morte prematura, ainda jovem. Uma mãe ainda jovem. Vindo sobre ela o juízo de Deus, bem como também sobre toda a sua casa. Quando o juízo chegasse, não haveria resistência. Versículos 12 a 14, veja agora, 12 a 14. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os seus pecados e em todos os seus territórios.
levar-te-ei com seus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. O ferro do norte aqui, também, segundo alguns estudiosos, é uma referência, meus irmãos, à Babilônia. Não há um consenso quanto a isso, mas a maioria, pelo menos que eu consultei, entende aqui, eu penso que realmente faz sentido, uma vez com o contexto do livro como um todo, uma referência à própria Babilônia, o povo que vem do norte, que é falado várias vezes em Jeremias, que ganhou a força do seu ferro, as suas armas sendo muito mais fortes e preparadas do que as armas do exército de Judá. Armas essas que não poderiam ser quebradas, pelo contrário, quebraria as armas do exército de Judá. Toda a riqueza e todos os tesouros de Judá seriam saqueados pelos babilônios. Não apenas a destruição, não apenas a fome, mas também os seus bens seriam levados. Qual é o motivo? Por que tamanho juízo? Por que a destruição tão terrível? O motivo não pode ser outro, a não ser o pecado. O pecado é o motivo de todas as calamidades. Lembre-se disso, você ouviu o sermão já acerca da calamidade da seca. Ela aconteceu por quê? Porque o povo havia se rebelado contra a aliança com o Senhor Deus e continuamente vivendo sem se arrepender, Deus trouxe a seca. Novamente, a destruição que virá, ela é por causa do pecado. O versículo 4, parte B, diz isso muito claramente. Versículo 4, parte B, veja: por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Este rei aqui, que você conhece muito bem, ele foi um tipo de político que buscava a prosperidade à custa da integridade. Não temia a Deus, pelo contrário, era um homem que vivia em rebelião contra a sua palavra. Há um comentário que diz o seguinte sobre ele, ele diz assim: Manassés manteve Judá em paz durante a maior parte da primeira metade do século 7 a.C., o século 7 a.C., perdão, porque adulou fielmente o seu senhor imperial assírio. Ele comprou segurança e paz a um preço, o preço de incentivar a adoração de muitos deuses, incluindo deuses assírios, em Jerusalém. Um homem que, com o objetivo de prosperar financeiramente, manter a aliança com o povo pagão, ele negociou a própria fidelidade ao Senhor Deus. Mas você sabe, não apenas Manassés, não apenas os reis, todo o povo é condenado aqui. Versículo 6, veja: tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. O pecado não era o pecado somente dos líderes, o pecado era de toda a nação. O que o profeta está fazendo aqui é, capítulo após capítulo, repetir a mesma lição para nós. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Não tem como escapar dessa verdade. Aqueles que não amam a Deus, aqueles que vivem em rebelião contra Deus, merecem morrer. Não há outra punição adequada para alguém que vive dessa maneira. A morte é o que aguardam aqueles que estão em rebeldia contra o Senhor. O povo estava já sob uma sentença de morte. E por mais que Jeremias tenha tentado orar por eles, a sua oração ela foi rejeitada. A sua intercessão foi negada. E Deus prometeu fazer exatamente o contrário do que Jeremias tinha pedido. Aqui é nosso ponto. Ele encerra o capítulo 14, fazendo uma oração precisa, que ela está em conformidade com a revelação divina da sua palavra, teologicamente ortodoxa, mas a resposta do Senhor Deus é contrária. Deus não atende, Deus até promete o contrário: eu vou castigar o povo.
A oração não atendida do profeta, meus irmãos, ela tem muito a nos ensinar. Pelo menos 2 lições aqui eu queria destacar. Primeiro, que Deus nem sempre responde orações dando ao povo aquilo que eles pedem. Mesmo as melhores orações oferecidas pelos motivos mais puros podem não receber uma resposta afirmativa da parte de Deus. Sim, a oração pode estar correta, não tem nenhuma heresia presente em seu escopo, ela tem uma motivação que é sincera e é visando a glória de Deus, e ainda assim, Deus pode responder de uma maneira contrária à oração de um servo dele piedoso, temente a ele. Por quê? Bem, em alguns casos, as orações elas são prejudicadas pelos pecados do próprio intercessor, aquele que ora. Em outros casos, como é o caso aqui de Jeremias, ela pode ser prejudicada por causa dos pecados daqueles por quem ele intercede. Por mais que ele estivesse clamando a Deus, Deus não iria ouvi-lo nesse sentido, porque aquele povo merecia receber o julgamento. Então sim, Deus pode não responder por esse motivo também. Às vezes, Deus pretende glorificar o seu nome de uma maneira que vai muito além das nossas orações, e entenda isso, de uma maneira que pode até mesmo ser contrário às nossas orações. Seja qual for o motivo, Deus nem sempre dá às pessoas piedosas o que elas pedem. Nem sempre. Então você não deveria ficar surpreso quando uma oração sua não for atendida nos seus termos. Não deveria. Por mais que você diga, pastor, eu não estou vivendo em pecado diante do Senhor Deus, deliberadamente. Eu estou orando de acordo com a palavra, e tal oração não tem sido atendida pelo Senhor Deus. Grave isso no seu coração. O motivo pode ser simplesmente esse, porque Deus decidiu glorificar o seu nome na sua vida de uma outra maneira. Deixa-me ser mais específico com relação a isso. Você pode orar pela cura de uma doença, e é legítimo você orar por isso. Você deve orar por isso. Pedir ao Senhor que cure você. Não há nenhum problema. Mas pode ser a vontade do Senhor Deus glorificar o seu nome, o seu próprio nome, não na sua cura, mas na sua enfermidade, até mesmo na sua morte. Pode ser esse o desejo do Senhor Deus. Então a nossa atitude diante de uma verdade como essa, meus irmãos, deve ser de temor, sim, de tremor, mas ao mesmo tempo de confiança naquele que sabe o que está fazendo. Por mais que eu tenha dificuldades em entender, por mais que eu fique até mesmo sem entender no primeiro momento, eu devo confiar na boa mão do meu Pai, que me guia, que cuida de mim, e que por vezes me dirá não, porque sabe o que é melhor para mim. Não é assim com você, pai? Vocês que são pais, vocês dizem sim para tudo que o filho de vocês pedem? Mesmo quando pedem com carinho, com ternura, com obediência, cumprindo tudo que você mandou ele fazer, vindo aos seus pés, dizendo, papai, eu preciso, eu quero muito isso, e usa argumentos legítimos, você concede tudo ao seu filho? Certamente que não. Se você é um pai zeloso que ama o seu filho, certamente que não. Há momentos que você diz não para o seu filho, e isso envolve o seu cuidado com ele, o seu entendimento que ele precisa amadurecer, crescer, e para isso acontecer envolve muitos nãos, muitos nãos.
que dizer então do nosso Pai Celestial, que é perfeito, que cuida de nós? Então, a sua atitude quando receber um não da parte do Senhor nosso Deus, do seu Pai, não deveria ser de rebeldia contra Ele, pelo contrário, mas de confiança na sua soberania, na sua providência. Ele sabe o que está fazendo. Mas também há uma segunda lição aqui para aprendermos com relação a essa oração que não é atendida pelo Senhor Deus, essa oração do profeta. Ora, é que toda oração, seja ela qual for, e proferida por quem quer que seja, ela precisa das orações de Cristo, da intercessão, da mediação de Cristo. Quem mais poderia colocar-se na brecha, a fim de salvar o povo da aliança dos seus pecados, da ira de Deus? Não o profeta Jeremias. E quanto a Moisés? Ora, o capítulo 15, versículo 1 nos mostra que Moisés é citado por Deus, assim como Samuel. Deixa eu me resumir isso daqui, porque é longo o que eu teria para falar sobre isso, mas eu preciso avançar. Tanto Moisés como Samuel são dois exemplos bíblicos que o próprio Deus dá de homens que são conhecidos, dentre outras coisas, por serem grandes intercessores da nação. Você pode depois ver com calma o texto de Êxodo 32, versículo 10 e o versículo 11, como Moisés intercedeu e a sua intercessão foi vital para que Deus poupasse o povo ali da sua ira, por causa do pecado do bezerro de ouro que eles haviam feito. Deus ouviu a oração de Moisés, Deus livrou o povo daquela grande tragédia. E posteriormente também com relação a Samuel. Samuel também clamou ao Senhor, como diz 1 Samuel 7,9, parte B. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Dois homens, dois exemplos de servos do Senhor que oraram, intercederam pelo povo e que Deus os ouviu. Mas agora aqui são citados como homens que, mesmo se eles pedissem a Deus, Deus não ouviria as suas orações. Nem você, Jeremias, nem Moisés, nem Samuel. E por quê? Esse é um reconhecimento, meus irmãos, das limitações dos profetas do Antigo Testamento. Nenhum profeta tinha a capacidade de salvar o seu povo. Eles podiam orar pelo povo, e deveriam fazer isso, mas eles não podiam expiar os pecados do povo. Eles podiam implorar a Deus por misericórdia, mas não podiam exigi-la. E há um contrassenso fazer isso, na verdade. Percebe? Pecadores precisam de alguém, você pecador, assim como eu, nós precisamos de alguém que ore por nós, mas também precisamos de alguém que expie os nossos pecados. Sim, intercessão aliada à expiação. Não somente oração, mas expiação de pecados. E somente há um que pode fazer isso: o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25 a 27 diz assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Aí, versículo 27, parte A. Porque fez isto, sacrificou-se pelos nossos pecados, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Samuel, Moisés, Jeremias, nenhum homem do Antigo Testamento, nenhum mero mortal poderia realizar tal ato. Somente o Senhor Jesus Cristo. Aquele que quando ora, quando faz a mediação em prol do seu povo, junto ao seu Pai, ele faz com base nos seus próprios méritos. A sua própria justiça é a base da sua oração. É o único que pode orar em seu próprio nome.
Diferentemente de falsos pregadores aí fora, que ousam se chegar a Deus como se tivesse algum mérito pessoal, e Deus vai ouvi-los por causa dos seus méritos. Ora, se Deus falou para Jeremias que nem mesmo Samuel e Moisés ele ouviria, quanto mais nós. Quero lembrar a você algo nessa manhã sobre isso. Se por um lado você tem que entender que nem toda oração que você fizer ao Senhor Deus será atendida, por outro lado, existe uma oração pelo menos uma que eu quero te lembrar, que certamente Deus ouvirá toda vez que você fizer a Ele, sinceramente, por meio de Cristo, com o seu coração exposto diante de Deus. Toda vez que você orar ao Senhor Deus, como fizemos hoje, nessa manhã, e você confessar a Ele os seus pecados, Deus, por meio de Cristo, promete lhe perdoar. Todas as vezes. Não há uma vez. Se você de fato se aproxima do trono da graça, por meio de Cristo, rogando-lhe perdão pelos seus pecados, certamente todos eles são perdoados. Você sabe o que significa isso? Que não há um pecado que você tenha cometido que não possa ser perdoado pelo Senhor Deus, se de fato você se arrepender e confessar ao Senhor Deus. Nenhum pecado. Por mais sujo que você se sinta, por mais imundo que você esteja, se você confessar em arrependimento sincero, verdadeiro, Deus promete perdoar em Cristo. Você acha que é da boca para fora que o ministro profere publicamente a absolvição de pecados? Obviamente que não. Quando confessamos ao nosso Deus aqui publicamente nossos pecados, fazemos isso na certeza que somos perdoados por meio de Cristo, e ouvimos após isso a promessa do Evangelho: vocês estão perdoados em Cristo. Então eis uma oração que você pode ter certeza essa manhã que Deus te ouve e te atende toda vez que você orar. Em segundo lugar, veja uma outra razão para o desânimo: o sofrimento. Na concepção do profeta, o sofrimento não merecido, versículos 10, parte B, e o versículo 15. Sim, o profeta também se queixou do seu sofrimento não merecido. Meus irmãos, Jeremias era um homem marcado, não tenha dúvida quanto a isso. Ele não estava paranoico. De fato, todos estavam contra ele. Ele era, por assim dizer, o inimigo público número 1. Como ele disse no seu solilóquio, no versículo 10, parte A, ele era homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Veja que descrição é essa do profeta. Na verdade, ela se aplica a todos os pregadores fiéis à palavra de Deus. Essa é das coisas que a gente não tem como, nós não temos como fugir disso. Todos que anunciam a palavra de Deus fielmente, sem querer, fazem inimigos. Não tenha dúvida quanto a isso. Na verdade, os cristãos, como geral, todos nós, temos que lidar com essa realidade. Mas especialmente aqueles que encabeçam, que estão expostos, anunciando fielmente a palavra de Deus. É essa aqui a situação. Ainda mais num contexto hostil, onde o povo, de forma geral, está afastado, distante da palavra. Ele se torna um homem de contendas por toda a terra. Não entenda isso como se eu estivesse dizendo que o pregador, que um pastor e um cristão assim também, deve buscar a briga pela briga, de forma nenhuma. Não interprete mal a minha fala. Nós temos que ser pacificadores e lutar o máximo possível para vivermos em paz. O que eu estou dizendo é que, em alguma medida, isso é inevitável. Inevitável. Se você quer agradar a Cristo, você não vai agradar ao mundo, ao diabo e à sua própria carne. Então você já está em guerra contra 3 terríveis inimigos. E há pessoas, mesmo dentro da igreja, que serão usadas pelo diabo, darão vazão à sua carne e se comportarão como mundanos, se levantando contra a palavra de Deus. E o alvo maior sempre será, ou sempre serão, os ministros. Homens de contendas por toda a terra.
Agora veja o versículo 10 ainda, parte B, como parecia algo ali, parecia injusto, por causa de um argumento que ele utiliza. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. O que Jeremias está falando aqui basicamente, meus irmãos, é que ele não tinha nenhum tipo de pendência financeira com ninguém. Ninguém. Ele não devia a ninguém, ninguém devia a ele, não havia nenhum problema nessa área. E ainda assim, tinha pessoas que se levantavam contra ele. Você sabe qual era o problema? Na verdade, no capítulo 16, que ouviremos mais tarde, alguns detalhes nos serão relatados que nos deixarão mais claro ainda o porquê que essas coisas aconteceram, essa rejeição a Jeremias. Mas o cerne não muda, o cerne da questão era a mensagem profética. Jeremias era tão rejeitado assim, as contendas aconteciam principalmente por causa da sua mensagem. Ele anunciava uma mensagem que ia diametralmente oposta ao que os falsos profetas diziam. Observe também que a atitude do profeta aqui nos revela algo importante. O quê? Ele reconhece que Deus sabia toda a sua situação e que estava no controle daquilo. Sim, a fala do profeta aqui nos esboça isso. Ele levou o seu sofrimento ao Senhor Deus. E essa atitude é correta, irmãos. Antes de nós ouvirmos aqui acerca do erro de Jeremias, eu quero lhe atentar para essa atitude correta do profeta. Ele está certo em apresentar as suas queixas, a sua lamentação diante do Senhor Deus. É a Deus que ele tinha que recorrer mesmo. Então ele está correto quanto a isso. Veja o versículo 15, parte A. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não é uma vingança meramente pessoal. Ele é um porta-voz do Altíssimo, logo ele fala em nome de Deus. A vingança aqui é porque ele era profeta de Deus. Toma vingança pelo teu nome, mais uma vez, de acordo com a tua glória, para manifestar a tua glória. Então está correto, veja, está tudo correto o momento aqui, nesse momento, com relação a clamar a Deus, a pedir por isso, tranquilo. Mas veja a parte B, versículo 15. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Essa última parte aqui da fala do profeta, ela revela, meus irmãos, na sua oração, algo sorrateiro, mas está presente um sentimento de autopiedade. Jeremias está pedindo a Deus que se lembrasse dele pelos seus sofrimentos imerecidos. Ele estava entendendo que as suas provações, uma vez que Deus está no controle de todas as coisas, em última instância, isso acabaria sendo um próprio acusar a Deus da circunstância em que ele se encontrava. Ora, ele não havia pedido para ser um profeta, ele não tinha pedido para anunciar o juízo. Deus fez assim desde o ventre materno. Deus o havia chamado e tinha botado a mensagem em sua boca. E ele se queixa aqui. Você já fez o mesmo? Já reclamou ao Senhor Deus por causa dos seus sofrimentos? E usando esse argumento, Senhor, o que eu estou passando é um sofrimento imerecido. Se eu estou nessa circunstância, foi porque o Senhor me chamou para isso. Pensando no mais básico, quando você pensa no seu chamado como crente, o que você tem que enfrentar por causa do seu amor a Cristo. Senhor, se eu estou passando por essa perseguição, por essa afronta, é por causa da minha obediência a Ti, eu ter obedecido ao Teu chamado. Ou então, pensando mesmo com relação ao seu matrimônio, Senhor, se eu tenho que suportar esse cônjuge é por conta do meu compromisso para contigo. Percebe? Atribuindo a Deus, de alguma maneira, culpa pela circunstância, pelo sofrimento que supostamente é imerecido. Você já disse a Deus que você merece algo melhor?
Já disse a Deus que, ainda não diretamente, mas indiretamente, que a culpa é dele? Ora, antes que Deus pudesse responder as suas perguntas, veja, Jeremias apresentou mais uma queixa, versículos 16 a 18. Veja, ele diz: achadas as suas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? A ideia aqui claramente é essa, irmãos. Deus havia decepcionado Jeremias por não ter lhe recompensado pela sua obediência. Esse é o argumento do profeta, é a expressão de desânimo da sua alma. Todo o trabalho dele parecia um esforço desperdiçado. Isso nos lembra de uma outra história, lá em Lucas capítulo 15, versículo 29, do filho mais velho, da parábola. Diz assim o texto, Lucas 15, 29, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Todos aqueles anos seguindo a Deus, e o profeta estava de mãos vazias. Ele tinha sido muito obediente. Veja o argumento, versículo 16, ele diz que ele tinha sido um estudante aplicado à palavra de Deus. Há uma figura importante do século XVI, que viveu do século XVI, século XVII, chamado Francis Bacon, e ele fala sobre livros, literaturas que devem ser degustadas, que outros devem ser mastigados, e outros livros devem ser ligeiramente digeridos. O profeta aqui, ele entendia que a Bíblia deveria ser devorada. Assim como o profeta Ezequiel, lá no capítulo 3, versículo 3 de Ezequiel, ele engoliu a palavra de Deus. Observe, Jeremias, quando estava, por assim dizer, diante daquele banquete da palavra de Deus, ele não tinha reservas, ele se empanturrava com a palavra de Deus. Comia e comia a palavra do Senhor Deus. E esse é um argumento aqui dele falando com o Senhor Deus. Eu tenho deleite na tua palavra. Eu a considero como saborosa, como a maior, a mais preciosa comida, a mais saborosa comida. Isso nos ensina algo, irmãos. Não tenha dúvida. O profeta expressa aqui uma verdade. Ler e meditar na Bíblia, na palavra de Deus, é algo deleitoso, é prazeroso. Enquanto alguns enxergam como enfado, como algo cansativo, o que a Bíblia diz é que aqueles que leem e meditam nela encontram verdadeiro e profundo deleite. Além disso, o versículo 17 vai nos mostrar como Jeremias obedecia a Deus, não sendo alguém dado a festas, a se assentar em rodas. Versículo 17, parte A, veja: nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Isso também é um eco de um outro texto, o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jeremias, ele não desperdiçava o seu tempo comendo e bebendo de forma a perder o seu tempo assim, com coisas que não agradam a Deus. Ele tinha paixão pela pureza, paixão pela santidade. A folia pecaminosa não era algo que o atraía, pelo contrário, causava indignação a ele, e ele não se juntava aos ímpios. Algo também que deve nos servir de ensino. Todos aqueles que servem a Deus devem viver assim. Não devem praticar os pecados da ociosidade, ou seja, perder o seu tempo. Já falei sobre isso outras vezes, você deve lembrar. Um cristão jamais deveria, e todos nós usamos em alguma medida essa expressão, estou matando o tempo. A gente não deveria jamais usar essa expressão, quanto mais praticar isso. Ociosidade é pecado, irmãos. Devemos usar
todo o nosso tempo, nossos recursos para glorificar a Deus. Devemos nos afastar da embriaguez, da glutonaria, da ganância, da zombaria, da imoralidade sexual e de todo o pecado que nos identifica como mundanos. Sim, o profeta, ele se abstinha de todas essas coisas. E a pergunta é, se ele era tão correto, por que Deus não o abençoava? Se ele andava assim tão estritamente a palavra de Deus, por que Deus não o abençoava? O versículo 18 nos mostra como Jeremias se sentia diante do Senhor Deus. Há um claro contraste aqui entre a expressão que é usada agora, no versículo 18, com aquela que aparece no capítulo 2. Lá no capítulo 2, Deus é descrito como um manancial de águas vivas. Agora, ele aqui aparece como se fosse um ilusório ribeiro, como águas que enganam. É essa a sensação do profeta, como se ele tivesse atendido todos os critérios do homem abençoado, lá do Salmo 1, e Deus não tivesse sendo verdadeiro no cumprimento das suas promessas. Em outras palavras, porque eu que estou servindo a Ti, Senhor, e guardado a Tua palavra no meu coração, tenho experimentado tamanhos males? Porque eu que creio que Tu és o manancial de águas vivas, tenho experimentado, na verdade, uma ilusão. Eu não tenho sido saciado. Porque as Tuas promessas não soam, não parecem verdadeiras para a minha vida. Ou seja, na concepção de Jeremias, é como se Deus tivesse decepcionado a ele. É esse o seu sentimento nessa manhã? Você chega aqui nesse culto, nessa manhã, com o mesmo pensamento de Jeremias? Tenho andado em obediência a Ti, eu tenho me afastado dos ímpios, eu não quero viver como eles, Senhor. No meu trabalho eu não dou espaço para brincadeiras imorais, eu procuro o máximo possível guardar a Tua palavra, eu leio, medito nela todos os dias, eu faço culto doméstico na minha família, enfim, eu tenho, ó Deus, buscado a Ti. E eu digo que creio na Tua palavra e creio de verdade, não é da boca para fora. E ao mesmo tempo você tem experimentado exatamente o contrário. Privações, sofrimentos, angústias na alma. Será mesmo que Deus, Ele nos decepciona nesse sentido aqui? Será mesmo que Ele é como um ilusório ribeiro de águas, águas que enganam? Meus irmãos, Deus nunca decepcionou o seu povo. Nunca. Isso nunca aconteceu e nunca irá acontecer. Não aconteceu com o profeta e não acontece conosco. O problema é que ele havia entendido tudo errado, assim como acontece conosco. A perspectiva dele estava equivocada. E é o mesmo que acontece com você, quando você sente como se estivesse sendo abandonado pelo Senhor nosso Deus. Às vezes, nós vamos ao nosso Deus levando a Ele orações sem respostas, sentimentos imerecidos e essa obediência não recompensada. E nós queremos que Ele acerte as contas, que Ele tem que fazer algo ao nosso favor. Queremos que Deus mude o que está fazendo, que Ele mude as coisas. Mas a verdade é que Deus nunca decepciona o seu povo. Deixe-me ilustrar isso com uma história para você guardar quanto a isso. Há uma velha história sobre um navio de guerra perdido num nevoeiro no mar. O capitão do navio podia ver as luzes de outro navio à distância e enviou-lhes uma mensagem pelo rádio. A mensagem era esta: em rota de colisão,
Desvie 15 graus para o norte. A réplica voltou quase imediatamente. Em rota de colisão, desvie 15 graus para o sul. O capitão não gostava nada de ter suas ordens contrariadas. Então enviou uma mensagem mais firme. Não, desvie você 15 graus para o norte. Mais uma vez veio a resposta. Não, desvie você 15 graus para o sul. O capitão estava tão furioso que decidiu pegar pesado. Este é um navio de guerra. Desvie 15 graus para o norte. A última mensagem foi: este é um farol. Deus é como o farol, meus irmãos. Ele está exatamente onde deve estar, fazendo o que deveria fazer. Ele não pode e não vai se mover. Jeremias era como um navio de guerra, assim como você e eu muitas vezes o somos. Sua fé estava rumo ao naufrágio, a menos que ele mudasse de direção. Era ele que deveria mudar de direção. A primeira coisa que Deus ordena Jeremias a fazer é se arrepender. Veja o versículo 19. Versículo 19, parte A. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Veja como Deus lida conosco, meus irmãos. Jeremias apresenta várias queixas diante de Deus e mostra a sua decepção para com o Senhor, que Deus estava decepcionando. Mas Deus diz a Jeremias: ora, quem está decepcionando quem aqui, Jeremias? É você. É você. Você é quem deve se arrepender. Você é quem deve mudar. Você é que deve começar confessando os seus pecados. É você. Veja algo irônico também nesse texto aqui. O profeta que é chamado por Deus para anunciar ao povo arrependimento de pecados, agora é chamado por Deus para se arrepender dos seus pecados. Isso nos ensina algo importantíssimo. Ninguém pode se chegar diante de Deus com base nos próprios méritos. Ninguém. Nem o profeta Jeremias. Nem ele. Ele chegou ali se queixando e colocando o seu currículo. Eu passei isso, eu tenho enfrentado aquilo por tua causa, pelo teu nome. Sabe o quão vil é essa palavra? É vil fazer isso. É vil fazer isso. Mas essa é a atitude que todos nós temos em algum momento. Senhor, eu estou te servindo há 20, há 30 anos. Senhor, eu não tenho caído em pecados escandalosos. Senhor, eu tenho feito isso e aquilo outro. Senhor, com base nos seus méritos. E você esquece, quando você ora assim, do que diz Isaías. Não passam de trapos de imundície. A tua justiça, a minha justiça não vale absolutamente nada fora de Cristo. Então não ore assim. Não ore assim. A primeira coisa que você deve fazer diante do Senhor Deus, depois de bendizê-lo, obviamente, adorar o seu nome em oração, é confessar os seus pecados. E jamais argumentar com Deus com base nos seus próprios méritos, que foi o que o profeta fez aqui. Quando você pensar assim, o Senhor Deus tem me decepcionado em alguma área, certamente, só o fato de você pensar isso, já deveria acender o alerta na sua cabeça, na sua mente, e pensar o seguinte: será que não sou eu que estou decepcionando a Deus? Com relação às minhas queixas, à maneira como eu murmuro dele? Ora, se a palavra de Deus é deleitosa, se há prazer em lê-la e meditar nela, então eu já deveria estar satisfeito com isso. Eu não estou fazendo isso para alcançar alguma coisa.
mas o fim já está sendo alcançado. Eu estou tendo comunhão com o meu Deus pela sua palavra, e não usar isso como argumento. Está vendo? Eu estou fazendo isso, vai me dar o quê? Mas há uma outra forma de Deus lidar com Jeremias. Ele repete suas promessas. Veja, versículo 11. Disse o Senhor: na verdade eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Aí vem os versículos 19, parte B, e o 21. 19, parte B, até o 21, veja. E eles, o povo, se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Essas palavras, elas são familiares a nós, porque Deus já havia falado para Jeremias a mesma coisa no capítulo 1, versículo 18 e 19. Depois leia com calma. Capítulo 1, versículo 18 e 19. Sim, Deus, ele repreende Jeremias. A forma como Deus lida com o pecado e com o pecado do seu povo sempre é assim, irmãos. Veja, ele manifesta a sua correção, ele instrui Jeremias, se arrependa dos seus pecados, mas Deus graciosamente também, que graciosamente corrige, ele também graciosamente consola. Ele reafirma as suas promessas, ele já tinha dito. Ou seja, ele não precisava repeti-las, mas ele faz isso como um pai, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Eu estou contigo, Jeremias. Eu vou te salvar, eu vou te livrar. E essa, meus irmãos, é uma profunda lição a respeito de como Deus lida com o desânimo em nossas vidas. É exatamente assim. Infelizmente, há pessoas que, na busca de sair do desânimo, elas procuram por novas revelações. Não é assim? Elas ficam de casa em casa, de igreja em igreja, querendo ouvir uma palavra nova, alguma coisa que venha surpreender, algo diferente, que possa mexer com o seu coração. Mas o procedimento divino sempre é o mesmo. Deus, ele reafirma as suas antigas promessas. Não há nada novo aqui. Deus está encorajando o seu profeta através das velhas promessas de graça. É exatamente o que ele faz com você nessa manhã. Você está desanimado? Eu prometo te livrar. Você está cabisbaixo e desencorajado de caminhar? Eu renovo as tuas forças nessa manhã. Você está com dificuldade de lutar contra o pecado? O próprio Deus te diz, pelos meios de graça, principalmente pela palavra, eu te santifico nessa manhã. As promessas graciosas do Evangelho de Deus. As velhas promessas nos renovam, nos encorajam, nos dão força para continuar. Não precisamos de novas revelações. Aí você diz, pastor, como é que eu posso responder a isso? Como é que eu posso responder a isso obedientemente? Deixa eu citar para você a oração do Senhor, na verdade, a última petição da oração do Senhor. Naquela oração, o Senhor nos ensina muitas coisas, e na última petição, nós somos ensinados a orar ao nosso Deus, para que não nos deixe cair em tentação. Você pergunta, reverendo, o que tem a ver isso? Ora, quando você tem o desânimo tomando conta da sua alma, e assim se entregando a isso, você está caindo em tentação. Então que tentação? De ser desencorajado, desanimado, não buscar a Deus em oração, não querer orar, não querer ler, não querer a palavra do Senhor, não querer a comunhão dos santos. Tudo isso é você estar caindo em tentação, por causa do desânimo. Pois bem, nessa manhã você é lembrado, ore ao Senhor Deus, com fé no seu coração, crendo que Ele ouvirá. Meu Deus, não me deixe cair em tentação, não me deixe ser tomado pelo pecado do desânimo, porque eu não quero blasfemar contra Ti, eu não quero murmurar contra o Senhor, eu não quero argumentar com base em méritos que eu não tenho. Não me deixe cair em tentação.
Deixa eu citar o que nosso catecismo fala sobre isso. Na pergunta 195 do Catecismo Maior de Westminster, nós estamos concluindo aqui o sermão. O que pedimos na sexta petição? Resposta: na sexta petição, ouça bem, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins, santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas tentações. Deus pode fazer isso conosco, e o faz, como fez com Jeremias. Que o diabo, o mundo e a carne estão prontos e são poderosos para nos desviar e enlaçar. Que nós, depois do perdão de nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também de nós mesmos, incapazes e indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito delas, e que somos dignos de ser deixados sob o seu poder. Pedimos que Deus, de tal forma, reja o mundo e tudo que nele há, subjugue a carne, restrinja o diabo, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte a vigilância no seu uso. Que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência, de sermos tentados ao perdão, ou que, quando tentados ao pecado, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação, ou quando fracassados, sejamos levantados novamente, recuperados da queda, e que façamos dela uso e proveito santos, que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoados do pecado, da tentação, de todo o mal, para sempre. Em outras palavras, quando você ora a Deus para que você não caia em tentação, você está orando pelo menos de 3 maneiras. Senhor, me livra de ser tentado. Se eu for tentado, me livra para que eu não venha a cair. E se eu cair, me levanta. Me livra do desânimo. Se o desânimo bater a minha porta, que eu não venha a cair nele. E se eu cair nele, se eu cair prostrado, desanimado, me levanta, Senhor. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. De vez em quando, nós cristãos, nós ensaiamos solilóquios em nossas mentes. Não é assim? Preparamos discursos dramáticos sobre como Deus está nos decepcionando. Nós planejamos isso e falamos contra o nosso Deus. Discussamos em oração, falando sobre quantas vezes oramos ao Senhor e não fomos atendidos. Apresentamos nossa obediência como se fosse perfeita e a nossa recompensa não dada, e assim questionamos a Deus. No entanto, um cristão, ele jamais pode fazer um verdadeiro solilóquio. Porque, meus irmãos, ele é um discurso privado. Mas nós que tentamos fazer nossos solilóquios em nossos pensamentos privados, fazemos diante do Senhor nosso Deus, o grande dramaturgo, aquele que sempre tem a última palavra. E a última palavra para você nessa manhã está em Jeremias 15, 19 e 20, a parte B dos 2 versículos. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Versículo 20, parte B. Eu sou contigo para te salvar, para te livrar. Há circunstâncias na vida que o desânimo toma conta da nossa alma. E talvez seja o seu estado nessa manhã aqui. Mas o teu Deus te promete, Ele te diz isso. Eu sou quem afasta de ti o desânimo da tua alma. E eu faço isso através das minhas promessas, que eu repito a você toda vez que a minha palavra é pregada. Bem como também pela minha presença capacitadora, que te dá forças para continuar. Creia nisso e descanse em Cristo. Amém. Oremos ao Senhor.
Te louvamos, ó Deus, por Tua palavra e clamamos a Ti que a aplique em nossos corações. Nos concede, ó Deus, graça para assim obedecermos a Tua voz. Consola, ó Deus, o Teu povo. Edifica e fortalece a fé, bem como também, ó Deus, as exortações, confrontos que ouvimos, sirvam para nos moldar conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome dEle, nosso Redentor, Senhor Jesus. Amém.